É, chegamos num grupo que todo mundo quer falar, né? E chegamos ao grupo da morte, né? Com 3 seleções fortíssimas e o Iraque. E no vídeo passado falamos de uma fortíssima candidata ao título. Agora falaremos de mais uma, a França. A seleção da última década do futebol mundial, campeã em 2018 e vice na última, os franceses vêm para mais uma Copa sob o comando de Didier Deschamps, que treina a seleção há quase 14 anos. E ele vem para sua última Copa, já dizendo que sairá do comando depois dessa. A França nessa última década se mostrou um time muito forte e com uma produção de talentos absurda. O que esses caras têm de jogador bom é sacanagem. O elenco deles é talvez o melhor do futebol internacional. Mas vocês devem se lembrar que no vídeo passado eu disse que a Espanha era a maior favorita para essa Copa. E eu acho isso mesmo. Apesar do elenco da França ser superior, a Espanha como time joga melhor. E podemos ver bem isso na última Euro e na Nations League. Tanto que os dois se enfrentaram e a Espanha venceu as 2 vezes. A França é um time que em muitos jogos deixa a desejar, e parece que às vezes jogam com preguiça. Isso já era algo que se falava 4 anos atrás. Antes da Copa, os franceses não faziam um 2022 muito bom, mas daí chegou no Qatar e arrebentou. Então não dá pra ficar duvidando deles demais, né? Especialmente que na última data FIFA eles se mostraram muito bem contra Brasil e Colômbia. É um time que não necessariamente se impõe tanto contra os adversários, o que pode gerar algumas performances mais fracas deles, mas evita que eles exponham demais a sua defesa e os permite gerar contra-ataques, e com as opções que eles têm na frente do campo, são extremamente letais. No gol, não tem discussão, é o Maignan, bom goleiro do Milan. Daí a zaga francesa tem o Saliba, um dos melhores zagueiros da Premier League, jogando junto com o Upamecano, que não traz tanta segurança que o Saliba, ele já cometeu vários errinhos no passado que geraram gols adversários. Ainda assim, não tem como dizer que não é um cara de alto nível. Tendo aí também as boas alternativas do Konaté e do Lacroix. As laterais devem ter o Theo Hernandes na esquerda, cara que nesses últimos anos fez várias temporadas boas no Milan, e na direita deve usar o Julius Koundé do Barcelona. O meio campo francês é geralmente formado por 2 volantes, o Rabiot e o Tchouaméni, que além de ser um bom meia, tem mostrado muito potencial como boxeador recentemente. Tem aí também as alternativas do mais do que experiente N'Golo Kanté e o bem mais jovem Zaire Emery, que também é uma opção para a lateral esquerda. Daí de meio atacante, e indo para o ataque no geral, aqui é a área mais forte do time e é muito versátil. Diferentes caras que podem atuar em diferentes posições, eles podem alterar suas posições durante um jogo ou de uma partida para outra, isso sem sacrificar na qualidade. Imagino que vai ser configurado assim: o atual bola de ouro Dembélé de ponta direita, posição que também pode ser ocupada pelo Olise, onde ele geralmente joga lá no Bayern, mas aqui na seleção ele deve ser o meio atacante, camisa 10, função que ele consegue cumprir bem. É um cara muito versátil, um dos melhores jogadores do mundo atualmente, com a alternativa sendo um outro nome fantástico, que é o Cherki, driblador de alta qualidade. Daí a ponta esquerda gera dúvidas agora, porque era para ser pro Ekitike, mas ele se lesionou. Então quem vai ficar aí é meio incerto, pode ser o Barcola, o Marcos Thuram improvisado aí, ou o Doué. Quem é que eu acho que vai ficar na posição? Esse também, claro, pode usar aí o craque do time, o ditador Kylian Mbappé, que já jogou muito como ponta esquerda, mas no momento atual ele tem sido o centroavante do Real Madrid, e é assim que ele tem sido na seleção também, deixando-o mais solto no ataque e sem ter que ajudar tanto na recomposição defensiva. Esse ataque é de fuder, né? É um ótimo elenco, né? Com muita profundidade. Mas a França também não é invencível, né? Senão eles teriam ganho a última Euro. Mas obviamente são os favoritos desse grupo e devem avançar com mata-mata. E assim, estando tudo em dia, focados, vai ser difícil pará-los. Senegal, né, o atual campeão africano, vem para essa Copa com muita moral e grande expectativa, mas o desafio nesse grupo vai ser bem grande para eles. O time sob o comando de Pape Thiaw há 1 ano e meio vem para a Copa como um dos mais competitivos fora da Europa e América do Sul, junto com o Japão e Marrocos. E também pode-se dizer que é a melhor seleção africana, afinal de contas são os campeões do continente, independentemente do que a CAF dizer. Além da Copa Africana, o time sob Thiaw conseguiu outros resultados bons. Nas eliminatórias eu lembro do jogo contra o Congo, que praticamente decidiu o grupo, e o Senegal estava perdendo por 2-0 fora de casa, e ainda assim conseguiram virar o placar. Eu creio que isso mostrou bastante a resiliência desse time. É um time capaz de jogar de igual para igual com qualquer um, porém eu acho que seria sensato ser mais cauteloso nessa Copa, mais ainda contra os 2 adversários mais difíceis do grupo, porque já vimos muitas vezes o Senegal avançar demais suas linhas e ter dificuldades na recomposição defensiva, ficando exposto ao contra-ataque. De qualquer forma, o time tem bastante recursos para jogar de diferentes formas, é um elenco bem completo no geral. O gol é do Edouard Mendy, cara que pra mim já não traz tanta confiança há uns anos, mas é um cara ainda capaz de entregar grandes performances. A zaga tem nomes fortes, como a dupla titular sendo Niakate, que teve agora a sua melhor temporada na carreira, jogando junto com o capitão Koulibaly, que é um cara que tem me preocupado nesses últimos tempos por vir errando muitos passes, entregando a posse para o adversário. Ainda assim, é um zagueiro que no 1 contra 1 é difícil de ser superado e importante demais para a seleção. Outra coisa que preocupa dele é que ele está se recuperando de lesão, então é possível que na estreia a gente tenha o Mamadou Sarr no lugar dele, que substitui ele também na final da Copa Africana, então não seria novidade para o time. As laterais, que até pouco tempo eram um ponto fraco do time,
hoje se encontram com mais opções, devendo usar o Crepin de Atá na direita. Há uns anos atrás ele era um ponta, mas ele tem cumprido mais a função de lateral tanto por clube quanto seleção. O lado esquerdo tem um pouco mais de disputa de vagas, o Jacobs é o nome mais consolidado e tende a ser o titular, mas o Diouf, que apesar do rebaixamento do West Ham, fez uma primeira Premier League bem boa, ele pode ser o titular também. O meio campo senegalês é um ponto forte, com nomes muito bons. O volante titular é o experiente Gana Gueye, um pilar para essa área. Daí na frente deve jogar o Pape, que é um cara que tem se mostrado muito bom para chute de fora da área, e por meio dessa arma conseguiu ajudar bastante o Senegal na Copa Africana, fazendo até o gol do título assim. Daí o outro meia mais avançado é mais incerto, porque é mais de uma opção boa aí. Pode ser o Pape Sarr, o Lamine Camara, que é muito bom na bola parada, e o Habib Diallo, que aqui eu imagino que vai ser o titular. Daí o ataque tem sua força pelas pontas. A direita tem uma disputa boa pela titularidade entre o Ismaila Sarr e o Iliman Ndiaye, 2 pontos de qualidade da Premier League, e que podem até jogar juntos. Se o Thiaw optar por jogar com 2 volantes, ou o Sarr ou o Ndiaye podem atuar como camisa 10 do time. Daí para a ponta esquerda não há disputas, né? Sadio Mané será o titular. Mas aí vamos pro ponto fraco da equipe, que é o camisa 9. Nessa temporada, nenhuma das opções centroavantes fizeram uma temporada boa. Alguns que vinham até que bem foram péssimos na temporada e portanto nem convocados. O titular acaba sendo o Nicolas Jackson, que fez uma temporada até que ok, sendo reserva do Bayern, mas ele é um atacante bem questionado, porque perde muitas chances. Esse time do Senegal é bem capaz e competitivo, né? E pode conseguir grandes coisas nessa Copa. Mas acho que vai depender bastante do estilo de jogo que o Thiaw optar para cada partida. De qualquer forma, eles devem avançar desse grupo. Agora, se vai ser primeiro, segundo, entre os melhores terceiros colocados, daí não tem como prever. O Iraque, né? O time que fechou as eliminatórias da Copa, pegando a última vaga para o torneio. Voltam para uma Copa depois de 40 anos. E que tarefa mais filha da puta que eles têm pela frente, né? O Iraque é o azarão dos azaróis, né? Um dos times menores dessa Copa e vai ter que encarar 3 seleções muito boas e que vivem grandes momentos. Qualquer seleção morreria de medo de ficar nesse grupo e daí joga essa bomba logo no colo do Iraque, porra. Bem, o retorno do Iraque não é à toa. Esse ciclo foi um de ascensão de uma boa geração de novos jogadores iraquianos com nomes bons vindo diretamente do Iraque ou da diáspora. Vários jogadores daqui nasceram na Suécia, o que ajudou a fortalecer esse time. A Liga Iraquiana também cresceu nesses últimos anos, se fortalecendo, com os seus times se tornando mais competitivos dentro do cenário continental. E ao longo desses 4 anos, o Iraque teve resultados bons ou decentes contra adversários de nível elevado, sendo destacada sua ótima fase de grupo na Copa da Ásia, com direito à vitória sobre o Japão. Fizeram isso jogando um futebol bem defensivo e que no geral funcionou bem, mas nos jogos de março do ano passado, eles vacilaram feio e basicamente deram a vaga direta para a Jordânia e tiveram que ir para a repescagem asiática, o que gerou na demissão do Jesus Casas e a contratação de Graham Arnold como técnico. Arnold que levou e treinou a Austrália na última Copa, então é um cara com boa experiência para encarar o nível de exigência que tem pela frente. A geração iraquiana é interessante, mas não muda o fato de que esse ainda é um time limitado. O gol tende a ficar com o experiente Jalal Hassan, com as zagas geralmente fazendo uso do Tassim e do Hashim, que vem se saindo bem pela seleção, foi muito bom contra a Bolívia em março. A lateral esquerda tem um dos nomes mais interessantes do time, o Meshas Doski, titular da Viktoria Pilsen da Tchequia. Já a lateral direita fica com o Hossein Ali, que teve temporadas recentes na Eredivisie e agora na Polônia, mas sendo só reserva de seu time. O meio campo do Iraque é uma área bem interessante com boa qualidade, devendo usar aqui o Alamari, que fez um bom campeonato polonês e é um cara bom para as bolas paradas, jogando junto com o Chile, que tem feito bons campeonatos noruegueses recentemente. E aqui também é o alternativo do Kevin Jacob, que foi campeão dinamarquês nessa temporada, e o Zidane Itbal, jovem talentoso que tinha ido bem na Eredivisie passada com o Utrecht, mas nessa temporada ele acabou sendo afastado do elenco principal e teve que ficar jogando com a categoria de base. Igual o Itbal, as alas desse meio campo tem jovens talentosos que vinham em ascensão, mas que fizeram uma temporada bem fraca agora. Pela esquerda deve usar o Bayesh, que foi bem na Liga Saudita passada, mas desde fevereiro ele é de um time menor dos Emirados Árabes e não fez muita coisa nesse semestre. E do outro lado deve usar ou o Youssef Amin ou o Ali Jassim, que é uma das grandes promessas do time. Ele pertence ao Como da Itália, mas tem sido apenas emprestado para times menores de ligas menores nas últimas temporadas. Ou também o Mark Farge, que ano passado fez o campeonato norueguês muito bom, mas nesse semestre na Série B italiana ele jogou bem pouco. Da dupla de ataque, algumas possibilidades aí tende a ser aí o Al-Hamadi, que vem de uma temporada bem fraca na terceira divisão inglesa, mas que até pouco estava na Championship e até na Premier League por um breve momento, jogando junto com o Ayman Hussein, que pro clube nunca fez grande coisa, mas por seleção ele entrega bem. Tendo daí também a alternativa do Mohamed Ali, que eu pessoalmente acho um jogador de maior qualidade entre esses três. Não é um ataque de grande qualidade, mas pode ser perigoso em contra-ataques. É um time bem treinado, com alguns jogadores legais que podem se destacarem na Copa, mas tirando não sofrer muitos gols e fazer alguns, eu não vejo o Iraque fazendo muita coisa nessa Copa. Assim, o que vocês querem que eles façam também, né, porra? A Noruega volta uma Copa depois de 28 anos, né, com uma geração muito talentosa e vários jogadores que vêm chamando a atenção nesses últimos anos, mas que só foi engrenar mesmo agora.
Se vocês lembram, há quase 3 anos eu fiz um vídeo analisando as seleções da UEFA e minhas expectativas para o ciclo delas. E na hora de falar da Noruega, eu disse que não botava fé nos noruegueses enquanto fossem comandados pelos Thales Solbakken. Mas depois de 4 anos de trabalho, sem conseguir muita coisa, sem se classificar para a Copa ou para a Euro passada, ano passado o time engrenou e eles arrebentaram nas eliminatórias. 8 jogos, 8 vitórias e 37 gols feitos. Foi o melhor ataque de toda a eliminatória do mundo todo. Sua qualidade ofensiva é evidente, mas não é necessariamente um time dominante que busca a posse de bola, podendo optar por jogar mais no contra-ataque, que com suas peças ofensivas é extremamente perigoso. O goleiro é um ponto fraco do time, o titular tende a ser o Nyland, que virou reserva do Sevilla nessa temporada e jogou pouco. A área defensiva no geral é pouco interessante e é um ponto fraco da Noruega, e acho que só torna mais sensato que ele jogue mais fechados e num contra-ataque, para não expor demais a linha defensiva. Que deve ser composta pelo Ajer, um zagueiro mais ou menos de Premier League, e o Hagen, do Bolonha. Tem também o Oscar, que é uma opção que até prefiro, mas ele tem que ser reserva do time. A lateral direita tem uma opção muito boa, que é o Ryerson, que fez uma temporada muito boa na Alemanha, com bastantes assistências. Já a esquerda é um ponto fraco, fica ocupado pelo Wolf, reserva do Wolverhampton. Daí o meu campo deve ser o Sunderberg, experiente da Premier League. Mais à frente dele o Odegaard, que é o segundo maior nome do time, um verdadeiro cérebro para a seleção. E daí o terceiro nome do meio campo é mais incerto, geralmente é o Thorsby, jogador experiente em série italiana, mas sem muito destaque. Mas pode ser o Patrick Berg, talvez o melhor jogador do Bodo Glimt, a sensação dessas últimas temporadas europeias. Ou pode ser o Warsnes, que havia se aposentado da seleção, mas voltou para o time agora. E é um jogador de bastante qualidade do Benfica, se torna uma alternativa muito boa. Daí o ataque, esse é como eu falei, o destaque do time. A ponta esquerda fica pro talentoso Antônio Nusa, já na direita eles improvisam o Sorloth, que é centroavante, mas pode cumprir bem a função de ponta, especialmente que o Mono é um tanque, ele é forte e alto. Aliás, a seleção norueguesa é alta pra caralho, o jogo aéreo deles vai ser fogo. O centroavante é o cara Erling Haaland, um dos melhores jogadores do mundo, e acho que tá todo mundo animado para vê-lo jogar uma Copa. Time bem interessante da Noruega, né? E eu acho que o pessoal tá criando muita expectativa para eles fazerem grandes coisas nessa Copa, mas acho bom maneirar um pouco, né? Eu acho que a Noruega tem fraquezas bem claras até. E assim, só foi ano passado que eles começaram a render mesmo, né? A gente nunca viu como eles vão funcionar dentro de uma Copa do Mundo. Ainda assim, eles devem avançar desse grupo e eu acho que há um potencial bom para fazer um mata-mata bem legal. Indo para as previsões, esse vai ser um grupo bem duro de prever. Eu acho que a França estreia vencendo o Senegal, num jogo apertado, e que a Noruega estreia bem contra o Iraque, mas acho que acaba sofrendo um gol. Daí na segunda rodada, a França vence do Iraque e a Noruega perde para o Senegal, num jogo muito disputado. E por fim, eu acho que a Noruega arranca o empate da França e que o Senegal vence do Iraque. Grupo da morte, mas acho que os três vão acabar avançando, né? É o grupo da morte do Iraque, só se for, né? Mas vai ser um grupo muito bom, acho que tem muitos confrontos legais e vai ser muito foda de acompanhar. Se você gostou desse vídeo, dê like aqui, né? Se inscreva no canal. E até mais, logo logo o Grupo J chega.